Muito bom dia ou boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. A aula de hoje é sobre alinhamento de 3 pontos da matéria do conteúdo de geometria analítica. Quando 3 pontos estão alinhados, qual condição para a gente realmente afirmar que 3 pontos estão alinhados? Fiz um desenho aqui sobre o alinhamento de 3 pontos, né? Então, dados 3 pontos A, B e C, mudei um pouquinho, ao invés de XA e YA, coloquei a notação X1 e Y1, vai demarcar o meu ponto A. Só por uma questão de notação, vai ter muita conta, então vai melhorar aqui pra gente visualmente, tá? Mas não muda nada se eu colocasse XA e YA. Eu até faço isso nas outras aulas, né? É bom sempre mudar um pouquinho. X1, Y1, B, X2, Y2, ponto C, X3, Y3. Então marquei aqui 3 pontos e uma condição de alinhamento. Então, para que 3 pontos estejam alinhados, eles têm que pertencer a uma única reta. Aí sim gera um alinhamento desses. A gente fala que esses 3 pontos estão alinhados, tá? Então, conceito simples, é só pensar numa reta e os 3 pontos estarem nessa mesma reta. A gente fala no alinhamento. Bom, então vamos lá. Para verificar essa condição de alinhamento, nós vamos utilizar o conceito de determinante. Também vou revisar, para quem nunca estudou determinante, eu vou falar um pouquinho como calcular um determinante de uma tabela, de uma matriz 3x3. Mas antes disso, vou dar uma ideia de como chegar numa equação que determina o alinhamento desses pontos, tá? Então, para existir esse alinhamento, novamente eu vou usar aquela ideia de semelhança de triângulos. Olha aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Então vamos lá. Então eu vou marcar triângulos retângulos. Vou pegar esses tamanhos, né? Esse tamanho aqui de alaranjado. Desse ponto A até esse ponto aqui é o x2 menos x1. Desse ponto aqui até aqui é o x3 menos x1. Aqui também vamos precisar da relação y, y2 menos y1. E essa parte aqui maior, daqui até aqui, y3 menos y1. Tá legível aí para vocês? Não. Vou mudar de cor aqui para melhorar aqui. Então vou fazer de branco mesmo. Então nós vamos pegar aqui, ó. Deixa eu montar esses triângulos. Vamos utilizar a semelhança de triângulos, igual a gente fez nas aulas anteriores, tá? Um triângulo. Isso, mas cadê o outro triângulo? Sumiu? Então, eu montei os triângulos aqui. Retângulos. Vamos colocar os valores, tá? Como é que vai ficar aqui? Nós temos aqui, então. x2 menos x1. Deixa eu colocar de branco. Vou fazer a razão aqui. Esse lado, x2 menos x1. Esse outro lado, y2 menos y1. Aqui embaixo eu tenho x3 menos x1.
Esse lado aqui, eu vou escrever aqui dentro do triângulo, é o y3 menos o y1. Isso. Então a razão, como o ângulo é o mesmo, a razão entre eles tem que ser a mesma, tá? Então eu posso pegar o maior, eu posso escolher aqui, né, à vontade. Deixa eu escolher. Pode ser esse aqui, x2 menos x1 está para y2 menos y1. Assim como, peguei o de baixo primeiro, então x3 menos x1 está para y3 menos y1. Então faço a multiplicação cruzada, tá? Faço a multiplicação cruzada. Aqui, ó. Esse produto, tá? Vou colocar aqui. Como eu não vou simplificar, né? Vou botar tudo mesma cor. Pronto. Então, como é que vai ficar aqui? x2 menos x1 multiplicando. Não vai caber, né? Vamos lá. Vezes y3 menos y1. Isso vai ser igual a y2 menos y1 vezes x3 menos x1. Tá, então eu vou fazer essa multiplicação aqui. Vou abrir uma outra tela. Vou copiar aqui, tá? E aí, vamos copiar aqui. Vou fazer essa conta aqui então. Fazer o chuveirinho aqui, né? Igual a y2 menos y1 vezes x3 menos x1. Bom, fazendo o chuveirinho então, como é que vai ficar aqui? x2, y3, faz aqui o jogo sinal, menos x2, y1, menos x1, y3, mais x1, y1, igual. Agora vamos fazer o outro chuveirinho, y2, x3, menos y2, x1, menos y1, x3, e o último, menos com menos mais, y1, x1. Opa, quase não coube. Aí. Vamos ver o que tem em comum, o que dá para simplificar, né? Vamos ver aqui se tem alguma simplificação aqui. x2, y1. x1, y3. X1, y1. Esse aqui dá para simplificar, né? x1, y1. Será que eu tenho mais algum aqui? x2, não tenho. x2, y1. x3 não tenho. x1 não. Então fica assim. Se eu quiser passar tudo para um lado, da desigualdade vai ficar vou manter x1 sempre primeiro. Vamos dar uma organizada aqui. x3, y2, x1, y2, x3, y1. Já está organizado, né? Agora eu vou passar todos eles para o lado de lá. A igualdade vai ficar bem aqui, igual a zero, né? Troca o sinal, tá? Então, trocando o sinal, como é que vai ficar? Ó, x2, y3. O que mais vai vir positivo? Esses dois aqui, né? Então vai ser o x1, y2.
x3, y1. E esses outros, né? Cadê esses dois negativos aqui? x2, y1. x1, y3, passa negativo. x3, y2. Pronto, isso aqui igual a zero é a condição de alinhamento de 3 pontos. Mas você vai falar, nossa, mas que fórmula, né? Grande, não tem um jeito de você guardar essa fórmula ou simplificar? Tem algum método? Tem sim, é o método determinante. Então essa conta é exatamente o determinante da matriz que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Depois eu vou voltar nessa conta aqui, tá? Quer dizer que 3 pontos para estarem alinhados, se eu substituir nessa equação, tem que dar zero. Nessa forma aqui o resultado tem que ser igual a zero, tá? Aí sim gera o alinhamento de 3 pontos. Como é que eu faço então, utilizando a técnica do determinante? Então eu vou utilizar o determinante 3 por 3 da seguinte forma. Como eu já tenho os pontos A, B e C, vamos colocar eles aqui, né? x1 e y1. Ponto B. x2 e y2. Ponto C. x3 e y3. Então o que eu faço? Eu coloco aqui o determinante do ponto A, ponto B e do ponto C. E a última coluna é 1. Tá? Então essa é a matriz. Se esse determinante der zero, vai existir o alinhamento de 3 pontos. Vai ser exatamente aquela equação que a gente guardou aqui. Ó. Essa equação eu vou confirmar naquele determinante. Tá? Então para quem aprendeu o determinante sabe que a gente vai fazer essa conta assim. Ó. Repetir as duas primeiras colunas. Tá? x1, x2, x3. y1, y2 e y3. Esse é um método prático para fazer a conta. O que é determinante? É um número associado à matriz e ele tem um método de fazer o cálculo. Então eu posso aplicar sempre essa metodologia aqui que vai dar certo. Então eu vou ter diagonal aqui para a direita. Essa diagonal eu vou manter o sinal. E nas diagonais eu multiplico. Então aqui fica x1, y2 vezes 1. Dá isso aí, né? Tá? Azul aqui parece que não ficou bom não, né? Vou colocar de outra cor aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui fica melhor. x1, y2 vezes 1. x3, y1. Usando produto, tá? Vezes 1, né? 1 não vou nem contar aqui, elemento neutro, né? x2, y3. Agora eu pego a diagonal, vou fazer o produto da diagonal aqui para a esquerda. Vou chegar isso aqui para cá. Minha tabela. Eu não... Aí, pronto. Eu vou trocar, vou colocar de vermelho porque eu vou trocar o sinal dela aqui, tá? Então vamos lá. Vou fazer esse produto dessa diagonal aqui. E a diagonal para a esquerda. Trocar o sinal, tá? Então vai ficar aqui x3, y2. Troca o sinal, fica menos. x1, y3. Troca o sinal, menos. E x2, y1. Pronto. Então, tá aqui, esse aqui é o meu determinante. Agora é só somar, tá? Isso aqui tem que dar quanto? Zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou comparar exatamente com essa minha coluna aqui, essa minha equação, né? Vou copiar ela. E aí eu vou comparar se faz sentido, né? Aquela ideia que eu arrumei lá de cálculo. Não desce. Aqui eu acho que tá bom. Pronto. Agora é só fazer a comparação, né? Então, vamos lá. Só ficou trocado, né?
Vou marcando o que tem e já vou riscando, então. Vamos lá, me ajuda aí. Ó. x2, y3. x1, y2. x3, y1. Menos x2, y1. Cadê ele? Tá aqui. Menos x1, y3. Menos x1, y3. Menos x3, y2. Pronto. Então a equação é a mesma. Quer dizer que então eu tenho uma forma mais organizada pelo determinante. Então, pelo determinante, eu consigo olhar a questão do alinhamento. Vamos fazer um exemplo aqui então, para não ficar muito abstrato, né? Um exemplo de alinhamento aqui de 3 pontos. Então vamos lá, um exemplo de alinhamento de 3 pontos. Vou pegar 3 pontos que estão alinhados. Quer ver? O A0, 0, B 1 e 1, C 2 e 2. Facinho esse aqui, né? Tem uma reta afim, tá? Como é que eu faço a conta? Para mostrar, eu jogo no determinante. Coloco aqui a última coluna é 1. Coloco ponto A, B e C. Ó, A 0, 0, B 1 e 1, C 2 e 2. Aí eu repito as duas primeiras colunas. Então eu tenho que mostrar que esse determinante aqui é 0. Eu estou fazendo um exemplo de alinhamento, tá? Poderia ser uma pergunta, né? Verifique se está alinhado ou não. Porque esse caso é bem trivial e a gente sabe que está alinhado esses pontos. Mas vamos lá, então eu vou repetir aqui, vou até colocar de outra cor, né? Ó, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Então eu estou repetindo essas duas primeiras colunas. E vou fazer o produto, né? Então diagonal aqui principal. Zero vezes qualquer coisa, 0. 0 vezes 0. 2. Para a esquerda. 2 vezes 1 vezes 1, 2. 2 vezes 1 vezes 0, 0. O que eu faço com esse sinal dessa diagonal? Troca, né? Aqui deu 0. Bom, menos 2 mais 2, 0. Então, tá aí. Né? Na hora que eu somar tudo aqui, tem esse menos 2 aqui com esse mais 2. 0. Determinante igual a 0. Então, conclusão, os pontos A e B estão alinhados, tá? Conclusão. A, B e C, né, esses 3 pontos, estão alinhados. Então, estou verificando os 3 pontos, tá? Quer ver um exemplo que não está alinhado? Então, vamos lá. Exemplo de 3 pontos não alinhados. Então vou pegar aqui. Vou pegar um exemplo fácil. 0, 0. Menos 1, menos 1. E o ponto C, 2 e 5. Pronto, esse aqui não está alinhado de jeito nenhum. Posso até fazer o desenho gráfico, né? Mas algebricamente, como é que eu faço? Coloco no determinante, né? Ó, ponto A. Última coluna é 1, tá? Ponto B. Ponto C. Não tem problema trocar a ordem dos pontos, tá? Bom, esse determinante, como eu sei que esses pontos não estão alinhados, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar diferente de 0. Quer ver? Vamos fazer a conta aqui. Vou repetir aqui as duas primeiras colunas. 0, menos 1, 2, 0, menos 1, 5. Pronto, agora eu faço a conta do determinante, não muda, né? O determinante. Vou fazer a conta aqui. Multiplicou aqui, 0. Multiplicou aqui, 0. Multiplicou, menos 5. Diagonal para a direita, mantém o sinal. Diagonal para a esquerda, o que você faz com o sinal? Troca. Lembrando que isso aqui é um método prático de calcular determinante. É bom assistir uma aula aí, fazer alguns exercícios de determinante.
ainda está na dúvida, né, não aprendeu como é que faz. O método prático é esse. Pode seguir exatamente essa receita que você resolve todos os determinantes 3 por 3, tá bom? Multiplicou aqui menos 2, só que eu vou ter que trocar o sinal, então mais 2. 0. Mais 0 menos 0, tanto faz, aqui dá 0 também, tá? Bom, então o que está sobrando aqui? O que está sobrando? Resultado, esse 2, né? Menos 5. Então, somando tudo, o resultado é menos 3. O que aconteceu? Menos 3, ele não é 0, né? É diferente de 0. Portanto, qual que é a conclusão aqui? Como o determinante deu diferente de 0, então os pontos não estão alinhados. A, B e C não estão alinhados. Isso significa que eles não pertencem à mesma reta, tá bom? Então, a gente finaliza aí essa aula sobre alinhamento de 3 pontos. Obrigado, até a próxima aula.